Dia do relógio de sol. Desde a antiguidade, os povos sentiram a necessidade de contar o tempo, saber a época de plantio, colheita, pesca ou marcar festas religiosas. O homem, ao observar o sol, percebeu que este provocava a sombra dos objetos. Ao fazer estas observações, notou que ao longo do dia, o tamanho dessas sombras variava. Ao amanhecer, a sombra aparece alongada. Ao meio-dia, apresenta-se no seu tamanho mínimo. Ao entardecer, volta a alongar-se no sentido oposto. De início, o homem usou a sua própria sombra para estimar as horas. Foram os egípcios que há mais de 4.000 anos inventaram o relógio de sol. Viram que podiam, através de uma vareta fincada no chão na posição vertical, fazer estimativas de tempo. Estava criado o pai de todos os relógios de sol, o famoso gnomon. Os tipos mais comuns, como os conhecidos relógios de sol de jardim, são formados por uma superfície plana que serve como mostrador, onde estão marcadas linhas que indicam as horas, e por uma vara, estaca ou placa, cuja sombra projetada sobre o mostrador funciona como um ponteiro de horas num relógio comum. À medida que a posição do sol varia, a sombra desloca-se pela superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. Também existem relógios de sol mais complexos, com mostradores inclinados e ou curvos. Regra geral, os relógios de sol mostram a hora solar aparente, mas com pequenas alterações. Também podem indicar a hora padrão, que é a hora no fuso horário em que o relógio está geograficamente localizado. Consoante a sua posição, os relógios de sol têm denominações diferentes. São os relógios de sol equatoriais, os verticais e os horizontais. Em todos eles, o gnomon deve estar paralelo ao eixo da Terra, pois dessa forma a direção da sombra não depende das estações do ano, mas apenas da hora solar. Os babilónios aperfeiçoaram o instrumento inclinando a haste em direção ao polo norte celeste, diminuindo assim a margem de erro. Os aztecas, maias e incas desenvolveram uma civilização que adorava o sol e também o utilizavam para marcar o tempo. A construção destes instrumentos constitui uma aplicação da trigonometria, um campo da matemática. A interdisciplinaridade que os relógios de sol originam, em arquitetura, astronomia, história e matemática, torna os instrumentos privilegiados para a divulgação científica. O Hospital dos Capuchos, em Lisboa, possui provavelmente o mais antigo exemplar de um relógio de sol, de 1586, em Portugal. Existiram também outros processos para medir o tempo, como a ampulheta que servia para marcar espaços mais curtos de tempo e com uma maior precisão. Com o passar das épocas, outras civilizações desenvolveram relógios mecânicos colocados no alto das catedrais ou de edifícios públicos. Serviram não só como horário de referência à comunidade local, mas também como um marco visual que caracterizava essas cidades. Com o advento da tecnologia, da energia elétrica e das baterias, os relógios tornaram-se pessoais, mais pequenos e cada vez mais acessíveis. O tamanho e a precisão dos relógios mudaram. Em paralelo, devido aos constantes avanços tecnológicos, mudou radicalmente a relação tempo-espaço. O trabalho era regido pela luz do dia e terminava ao entardecer. Atualmente, pode expandir-se por toda a noite em turnos consecutivos que ocupam as 24 horas do dia. Em consequência das mudanças do tempo e do horário de trabalho, a cultura da sociedade, o lazer e os relacionamentos humanos também mudaram. É verdade que a forma de medir o tempo mudou, e mudaram também os conceitos de tempo nesta era da velocidade e da fibra óptica. Todavia, o homem em essência continua escravo do sol. Já não se orienta por relógios de sol, mas aceita, mesmo que negue ser religioso, implícita ou explicitamente, o conceito de adoração no dia do sol, o domingo.